Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa segunda aula do módulo 2. Vamos colocar em mente que a intenção aqui é aprender, mas aprender de maneira consistente. Por isso que a gente está fazendo esse processo, né, de adequação. Sabemos que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Então seria uma grande mentira a gente falar que tem um método que funciona 100% para todas as pessoas. Não é assim que as coisas realmente são. Existem métodos bons, existem métodos ruins, existem métodos mais ou menos, mas não podemos jamais falar que existe o melhor método, esse é o melhor método. Por quê? Temos que colocar em mente que o melhor método é aquele método que pode ser ajustável. Para falar mais claramente sobre métodos, a gente pode é, ter algumas ideias de como são os melhores métodos. Primeiro, no aprendizado de idiomas, um método ele tem que explorar todas as habilidades. Primeira coisa, ele tem que ter uma base forte. Isso para o aprendiz não desistir no meio do caminho. Primeiramente, né, a base forte. Depois, esse método tem que ser agradável. Esse método tem que abordar todos os tipos de aprendizes. Ele tem que explorar todas as habilidades que são necessárias para o aprendizado de idioma. E a outra coisa é que se esse método ele é ajustável, ele sendo ajustável, então podemos dizer que ele não é o melhor método, mas é um método que pode ser melhor para você, pode ser melhor para outras pessoas que não necessariamente se ajustam com um método pronto, fixo, que não tem como ter medidas de ajustes pelo meio do caminho. Então já sabemos que aqui a gente já tem uma vantagem sobre aqueles cursos prontos, que já vem com as aulas prontas, já vem com seus exercícios prontos, com seu tempo limitado. Então a gente já tem uma vantagem aqui, porque esse método ele é totalmente ajustável, a gente construiu uma base no caminho e a gente vai seguindo em frente aqui. Vamos começando aqui a segunda aula falando sobre idioms, phrasal verbs and expressions. Mas por que vamos falar sobre isso? Isso não se trata de aula de inglês ou coisa desse tipo? Não. Na verdade, expressões, palavras equivalentes a phrasal verbs e idioms, a gente encontra em todos os idiomas, todas as línguas. Quando a gente está estudando, a gente vai se deparar, não importa que língua a gente vai estar estudando, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa. Até mesmo aqui no português, a gente usa isso todo o tempo, só que a gente não percebe porque, como é nossa língua natal, já está incorporado no nosso pensamento, até a gente fala sem pensar, mas isso existe em todos os idiomas. Vamos começando aqui então. E no caso de estar no inglês aqui, é porque a gente está usando o inglês de maneira bem didática. Como o inglês é a língua mais procurada, né, então a gente está usando o inglês de maneira exemplificativa, por ser mais fácil também de ser compreendido pelas pessoas que estão em busca de aprender o inglês, né, que são a maioria delas. E também a maioria das pessoas que querem aprender um novo idioma, eles usam o inglês também como referência. No caso, a maioria das pessoas já sabe o inglês e querem aprender um terceiro idioma. Então vamos seguir em frente aqui, pessoal. Por mais que você estude, sempre aparecerá algumas frases que você não vai entender, mesmo que você saiba todas as palavras escritas. Essas frases são o que chamamos de phrasal verbs, idioms e expressions, expressões no caso aqui, está escrito. Eles estão presentes em todos os idiomas. Então, para lidarmos com isso, temos que criar uma lista deles. Mas não vamos aqui cair no estudo em lista. A gente não vai estudar baseado em listas de palavras, listas de frases, coisa desse tipo. Essa lista vai ser de uma maneira didática para poder a gente empregar nos nossos exercícios de pronúncia, nossos exercícios de como falar mesmo o idioma. E vai ser necessário lá na frente. Então a gente já vai começar a pensar em como criar essas listas. Mas calma aí, essas listas só deverão serem criadas a partir do momento que a gente se deparar com essas expressões no meio dos nossos áudios, no meio do nosso processo de aprendizado. Seguindo aquela mesma regra,
de ouvir o áudio, de escrever no caderno, de fazer o download ali, né, daquele áudio para ouvir no dia seguinte, fazer todo o esquema, a gente vai acabar se deparando com essas expressões. Então, se a gente já souber elas de cara, a gente vai deixar passar batida, a gente não vai precisar separar numa folha e fazer uma lista delas. Muitos deles a gente já vai estar sabendo pelo simples fato da compreensão do sentido mesmo da frase, do sentido do texto, vai trazer já o entendimento. Então, esses que não serão necessários, a gente já vai entender com mais facilidade. Tem alguns também, as pessoas que já estudam o idioma, já tem alguns naquela mente, na cabeça, não precisa escrever. A gente vai escrever somente aqueles que a gente tiver dúvida, que não souber realmente o significado. A gente vai escrever ali. A gente também pode escrever aqueles que a gente deseja falar mesmo nos nossos discursos, quando a gente estiver treinando a nossa fala. Então, esses é bom a gente escrever, é muito bom a gente escrever também esses, porque a gente vai usá-los nos nossos exercícios. Então, para aprender esses phrasal verbs e não simplesmente decorar, existe uma sequência de eventos que devem ser seguidos. Para isso ser eficiente, então você terá que usar situações do seu dia a dia. Isso eu sempre falo nas aulas anteriores, que a gente está trazendo o idioma para o nosso dia a dia. Então, a gente vai usar tudo que a gente usa, a gente vai usar nossas palavras mesmo, é claro que com significado diferente, com a tradução diferente, mas que tenha uma equivalência entre os idiomas. A gente, quando aprende a falar, a gente não muda o nosso vocabulário, a gente apenas fala o nosso vocabulário em um idioma diferente. E não sei se isso está ficando bem claro, mas isso vai se esclarecer com o passar aqui das aulas. Então, quando a gente estiver ouvindo nossos áudios, escrevendo nossos textos, lendo nossos textos, que a gente se deparar, a gente vai ter a dúvida daquilo, então a gente vai ter que buscar significados. E onde a gente vai achar esses significados? Em algum dicionário, dicionário de definições ou dicionário de traduções. Eu acho que é muito difícil a gente encontrar significado disso nesses dicionários. Então, o lugar mais fácil da gente encontrar vai ser no próprio YouTube. A gente vai buscar no YouTube canais que ensinam esse conteúdo. Nada contra você buscar canais de brasileiros falando sobre isso. Esse tipo de conteúdo, ele é bem aceitável mesmo. É claro, eu aconselho você a ir atrás de canais totalmente falados no idioma que você esteja estudando. Ali você vai encontrar, além do significado, como se fosse um dicionário de significados, você não vai ter uma tradução ali instantânea, você vai saber o que significa para aquelas pessoas, de acordo com a cultura daquelas pessoas. Aí você depois você pode trazer também de acordo com a sua cultura, com a nossa cultura. Mas só que nada contra procurar nos canais de brasileiros que ensinam, porque eles já fizeram isso também, eles vão trazer também um significado bacana para você, por mais que você compreenda de outra maneira, de uma maneira bem próxima, mas eles também vão trazer. E esse tipo de material pode ser ensinado por professores brasileiros, que você não vai estar perdendo nada com isso, porque você está atrás do significado, você não está atrás de definições, você quer o significado dentro daquele contexto, daquele texto, daquele áudio que você está ouvindo. Tudo bem? Aí, ó, no meu caso, usando o inglês como referência, eu assistia bastante vídeos no YouTube, mas eu aconselho a aprender com vídeos totalmente em inglês. Assim você estará seguindo sua rotina de estudos. Como assim seguindo sua rotina de estudos? Você vai aprender novos vocabulários enquanto você estiver em busca daquele significado ali, daquele contexto. Você vai atrás do significado de um contexto, vai se deparar com um vídeo, você vai estar curioso para saber o significado de uma coisa e vai acabar aprendendo outras coisas pelo meio do caminho. Vai acontecer um processo de enganação assim do cérebro, seu cérebro vai ficar focado em uma coisa, enquanto você, sem perceber, de uma maneira inconsciente, você vai estar aprendendo novos vocabulários, novas expressões. E é assim que acontece. Assim você estará seguindo sua rotina de estudos, né? Se você é um iniciante total, não mexa com isso agora, no início. Claro que você tem que parar para pensar se você está realmente precisando daquilo, se
aquela palavra, ela não faz parte daqueles 20% que você não precisa saber naquele devido momento. Se você está bem no início mesmo, é um iniciante total, e você não você entendeu 80% do texto, você pode deixar essas palavras, essas expressões, fazerem parte daqueles 20% que não necessariamente você teria que saber nesse momento. Se essas palavras fizerem parte desses 20%, você, por mais que você procure, você não vai conseguir compreender também, porque não é a hora ainda. Então, só se tiver muitos no texto e você não estiver entendendo 70, 60% do texto, aí você vai atrás, você vai conseguir ver os significados. Aí sim, é bola para frente, vamos seguir. Se você é iniciante total, né? Não é produtivo para quem ainda não consegue assimilar. Porém, tem esse site aqui do Mário Vergara, mariovergara.com, que tem muito conteúdo gratuito lá. Eu até peguei ele aqui, a gente pode dar uma olhada aqui. Não sei se a imagem está boa aqui, mas é só para mostrar para vocês a infinidade de phrasal verbs e idioms que tem aqui, de expressões. Você vai encontrar aqui mais de 300 deles aqui, ó, toda essa lista em azul aqui. É muito. Você clica em cima e vai bater aqui em outra página que vai trazer o significado dele, vai trazer em português, é claro, né? Mas vai vir também os áudios aqui, frases relacionadas, é um negócio muito legal. Tudo relacionado com aquele phrasal verb que você não está compreendendo. Entendeu, pessoal? Isso aqui é mesmo só para mostrar uma fonte de onde você pode buscar. Esse é um site aqui bem para iniciantes mesmo, para quem está bem no começo. Mas tem outro site também que você pode achar. Vamos voltar aqui rapidinho. Tem muito conteúdo gratuito lá naquele site, né? Da mesma forma, existem vários outros canais do YouTube tratando do assunto. Encontre um que mais te interessa e bola para frente. Vamos procurando significado e continuando ouvindo os áudios, seguindo o material de estudo. Também tem esse site aqui, ó, engvid.com, que ele é muito legal para estudar. Tem aqui aulas, tem um quiz que a gente pode depois da aula, a gente vê se a gente aprendeu mais ou menos alguma coisa, se tá legal. O interessante desse site aqui é que a gente escolhe também, ó, o nível beginner, intermediário, né, avançado. Tem aqui os tópicos que a gente pode escolher. Tem os professores todos nativos da língua. A maioria desses professores são canadenses, que são o top mesmo para quem quer aprender inglês e coisa desse tipo. Tem aí, só aqui, ó, de maneira gratuita, tem 654 lições. E vai do beginner até o advanced. E aí tem uma infinidade de professores. A gente pode escolher um aqui para. Não, esse aqui não. Aqui, ó, palavras japonesas, que vocabulário japonês foi incorporado aqui no inglês, no caso. Eu acho que é sobre isso aqui, essa aula. Só que a gente vai encontrar também as aulas de phrasal verbs. A gente pode pegar, como não é uma aula para totalmente iniciantes, a gente pode apertar aqui, né, na área de intermediários. A gente pode escolher aqui qualquer vídeo. Um pouco lento aqui o negócio. Aqui tem as aulas. A gente vai pegar as aulas aqui. Tem professores bem divertidos. Aqui seria legal a gente começar a vir quando tivesse uma base já do aprendizado. Que aqui a gente vai estudar gramática, a gente vai estudar muita coisa, né, nesse sentido. Mas é bom a gente tirar nossas dúvidas, né, sobre essas expressões. Aqui tem muita aula sobre isso também. Aí caso a gente queira assistir lá no YouTube, né, a gente vai copiar aqui a URL no momento atual e a gente vai lá para o YouTube. A gente chega aqui no YouTube para a gente baixar o áudio, a gente pegar a tradução, né? A gente pegar aquela transcrição, levar para o Google Translate para poder a gente seguir nosso esquema. A gente não vai sair do nosso esquema. Tá vendo a aula aqui, ó? A gente vai clicar aqui na aula. Tem um comercial aqui passando.
vendo? Aqui é o seguinte, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. A gente pode vir aqui, nesses 3 pontinhos aqui embaixo, vai aparecer isso aqui para a gente abrir a transcrição. Vai aparecer aqui na lateralzinha do vídeo aqui, a gente vai copiar isso aqui, a gente pode copiar aqui e lá para o Google Translate, a gente cola no Google Translate, a gente vai ver nossa tradução lá, bonitinha, tudo certinho. Vai fazer o download aqui, ó, fazer o download, é só a gente copiar aqui a URL no momento atual. E só que a gente vai precisar de um programinha. Esse programinha, eu tô com ele aqui, ó, se chama Atube Catcher. Esse programa a gente faz do jeito que a gente copiou lá, né, o URL no momento atual. A gente vem nesse programinha aqui. Vamos esperar ele abrir aqui rapidinho. A gente cola aqui e a gente vai e escolhe a qualidade do áudio que a gente quer. A gente escolhe, né? A gente pega MP3 de boa qualidade e ele já começa automaticamente aqui a fazer o download. Legal, né? Vamos voltar lá então. A gente não precisa desse download aqui. E é isso, pessoal. Vamos continuar aqui na aula. Tudo bem? Então, esse site tem vários tópicos para serem pesquisados e estudados, mas não saiam do seu ritmo. Muitos aprendizes misturam muita coisa e daí não conseguem sair do lugar. No início, só procure esses phrasal verbs, idioms and expressions, caso você se depare com algum deles nos textos que você esteja estudando, como eu tinha falado antes, e quando você sentir a necessidade de aprendê-los. Seria uma grande perda de tempo, né, se você quisesse aprender todos eles. E também seria impossível, porque existem milhares deles. Então, já fiz um vídeo demonstrando aqui, né, como buscá-los e treiná-los. Mas vamos voltar para aquele passo lá de criar a lista. Como que a gente vai criar essa lista? A gente vai, como tinha falado, a gente vai se deparar, então, com eles nos textos. Então, a gente vai escrever ali numa lista, né? O ideal é a gente deixar ali umas linhas em branco, porque a gente vai, depois da expressão que a gente escrever, porque a gente vai encontrar definições diferentes. É bom a gente sempre ter em mente, a gente vai anotar cada uma definição ali, pelo menos 3, 4, a gente vai encontrar até 4 definições dessas expressões, desses phrasal verbs. E se a gente souber ali umas 3, a gente já tem um domínio legal sobre cada um deles. Mas é claro, a gente vai ter que usar nos exercícios que a gente vai fazer também. Entendeu? Aí, ó, a gente vai em uma página em branco, escreva o título. A gente vai escrever um título na página, vamos fazer bem organizado. A gente vai pegar uma página em branco, pode ser no nosso caderno mesmo. A gente vai escrever o título. Aí depois do título a gente vai, um exemplo que eu escrevi aqui, ó, colocar o carro na frente dos bois. Isso aqui é um exemplo de uma expressão, né, que a gente usa muito aqui, mas ele também tem significados em todas as línguas. Tem equivalência no caso, né, se não são significados, ele tem equivalência em outras línguas. Pois é, pessoal. Então aqui tem alguns exemplos aqui dessas expressões que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar esse aqui, ó, por exemplo, colocar o carro na frente dos bois. A gente vai encontrar em outros idiomas. Aqui, can't judge the book by its cover. A gente vai encontrar isso aqui no inglês. Tomber dans la pomme. A gente vai encontrar isso aqui no francês também. Isso aqui quer dizer desmaiar. Esse aqui quer dizer não podemos julgar um livro por sua capa. E esses são o que a gente vai estar acrescentando ali. Alguns vão ser bem fáceis da gente saber. A gente só de ler a primeira vez a gente já vai tirar um bom entendimento. Outros vão ser mais difíceis de ser compreendidos. Tudo bem? Então, voltando aos phrasal verbs, após adicionar cada um à sua lista, deixe 4 linhas em branco para que você possa colocar diferentes exemplos do uso de cada expressão. Aqui eu peguei alguns aqui, ó. I'm over you, you catch up. Então a gente vai pegando e vai escrevendo na nossa lista e vai pegando significados diferentes. No caso, esse ketchup aqui, a gente não é aquele ketchup que a gente coloca no pão. Isso aqui a gente tem 2 maneiras, pelo menos que vem na minha mente agora, da gente 2 significados possíveis para esses phrasal verbs. O primeiro é você compreender uma ideia bem antes daquela pessoa terminar o que ela está querendo falar. Se você terminou, por exemplo, a pessoa fez uma pergunta, vai dar três opções ali de resposta e você, antes de ouvir as 3 opções, você já deu a sua resposta. Então você catch up first.
Então você deu sua ideia primeiro, é a mesma coisa de você you catch up the idea. Então esse I'm over you a gente entende como se fosse sobre você, mas isso aqui pode ser também usado como superação, eu superei você, entendeu? Então a gente vai pegando esses significados, vai escrevendo embaixo, deixando as 4 linhas, né, que a gente vai encontrar. Se a gente encontrar, a gente vai escrever ali para poder futuramente a gente já ter aquela ideia, aquela compreensão. Quando a gente está escrevendo de próprio punho mesmo, a gente está exercitando uma parte do cérebro diferente dessa que a gente fica lendo, que a gente fica ouvindo. Então, o aprendizado fica bem mais efetivo quando a gente usa diferentes habilidades, né? Quando a gente está aprendendo um idioma. Não precisa ir atrás de todos dos outros exemplos agora. A gente vai escrever ali o exemplo que a gente conseguir. Os outros exemplos a gente vai se deparar mais na frente. A gente vai, com certeza vai se deparar com esses exemplos. Se eles não estiverem relacionados com seus textos, né, não vão atrás dos outros exemplos. Isso conforme eles forem aparecendo, você adicionará na sua lista. Essa lista tem que ser revisada seguindo o esquema de revisão que a gente vai ver aqui na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos mais ao fim dessa aula. Espero que ela tenha sido produtiva, que vocês tenham pegado mais alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima.